Olá, gente, como vai? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Juliana Lima Verde, eu sou psicoterapeuta e atualmente eu vivo em Portugal. Eu vivo em Portugal há 4 anos e no Brasil eu era professora universitária e eu resolvi fazer uma transição de carreira quando eu vim para Portugal. Então aqui eu sou psicoterapeuta e a ferramenta que eu trabalho é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Essa terapia ela foi desenvolvida pelo professor Jair Soares, meu mestre, uma pessoa maravilhosa e que nos deu a oportunidade de também sermos terapeutas como ele e obter excelentes resultados com os nossos clientes. Então essa terapia, ela trabalha com o inconsciente. Então, para falar um pouco antes de falar dessa terapia, eu gostaria de dar aqui a noção do que é o consciente e o inconsciente. Então você imagina um iceberg. A parte de fora do iceberg seria o nosso consciente e a parte interna, aquela que fica submersa, o nosso inconsciente. Então, a partir desse exemplo, você já pode imaginar que nós temos muito mais coisas guardadas no inconsciente do que no nosso consciente. O nosso inconsciente, ele gere cerca de 95% das nossas decisões e atitudes do nosso dia a dia, tá? O inconsciente, ele é lá que nós guardamos, assim, pequenas gavetinhas, eu gosto de dar esse exemplo, os eventos, né, traumáticos ou não, principalmente os traumáticos, que nós vivemos durante a nossa vida. E muitos desses eventos a gente nem lembra, porque muitas vezes acontece quando nós somos bem crianças e não temos ainda uma lembrança do que nos aconteceu. Então, a TRG, ela vai trabalhar o teu inconsciente. Então, qual seria o benefício disso? As terapias convencionais, elas utilizam mecanismos, ferramentas para trabalhar o nosso consciente, tá? Então, quando você trabalha o consciente, você está trabalhando os sintomas e não a causa, ok? Então, quando você toma medicações, por exemplo, né, quando você vai ao médico, ao psiquiatra e ele passa medicações para você, ele está tratando apenas os sintomas, a causa vai permanecer. Então, enquanto você não tirar a causa, você vai continuar a tomar medicamentos. Então, o que a TRG faz de uma maneira muito simples, muito leve? Ela vai tratar a causa e não os sintomas. Isso daí já é um benefício muito grande que nós temos com esse tratamento. Um outro benefício é o tempo. Ao fazer o tratamento com TRG, você não vai passar um ano, né, em atendimentos, em sessões de psicoterapia. A terapia com a TRG, ela leva muito menos tempo do que uma terapia convencional. Nós temos aqui uma estatística que nos diz que cerca de 8 a 12 sessões são necessárias para dar alta a um paciente pelo método da TRG. Então, se você for comparar com terapias, né, mais convencionais, você vai ver que isso acontece em menos tempo. Isso não é uma promessa, tá? Tem pacientes, tem clientes que a gente trabalha com menos sessões e tem clientes que a gente trabalha com mais sessões, até 20 sessões. Mas ainda assim é um benefício muito grande, né? E a TRG, por que trabalhar o inconsciente? O objetivo de trabalhar o inconsciente é exatamente tratar os eventos que te causaram dor. Porque é através dessa dor que você vai ter um determinado tipo de comportamento hoje. Então, você se comporta de determinada maneira hoje, você tem reações de determinada maneira hoje, pelo fato de que coisas aconteceram com você no passado e que de alguma maneira, aquilo ficou na tua memória, mesmo que você não se lembre, né? Eventos que ficam na nossa memória e que a gente não se lembra, ou seja, no inconsciente, e que aquilo vai te dar um determinado tipo de comportamento hoje. Então, para exemplificar, por que pessoas que quando perdem o emprego têm reações diferentes? Ou seja, um único evento, como perder o emprego, causa diferentes reações em diferentes indivíduos. Tem indivíduo que perde o emprego e acha que é o fim do mundo, pronto, acabou minha vida.
Tem indivíduo que perde o emprego e diz assim, não, tá tudo bem, amanhã eu arranjo outro. Ou então perde o emprego, olha, eu vou fazer agora outra coisa, vou empreender. Então é o mesmo evento, né, com comportamentos diferentes. E o que é que dita essa diferença de comportamento? O nosso inconsciente, ou seja, os eventos que estão lá armazenados no inconsciente, principalmente aqueles eventos da infância, da adolescência, né? Ou seja, aqueles pequenos ou grandes traumas que nós vivemos ditam aquilo que nós somos hoje. Então, o que é que a TRG faz? Ela limpa. Quando eu falo em limpar, eu estou falando em reprocessar, tá? Você não vai esquecer o que aconteceu, mas ao lembrar do que aconteceu, você já não desperta um desconforto emocional durante esta lembrança. Então, quando a gente diz que vai reprocessar, a gente vai reviver durante as sessões esses eventos e, consequentemente, ao repassar várias vezes por esses eventos, a pessoa já não vai ser mais sensível ao desconforto emocional que esses eventos provocam. Então, é mais ou menos dessa forma que a TRG trabalha, né? A gente vai trabalhar do 0 ano até a idade atual do cliente e depois a gente vai fazer um reprocessamento por temas na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ao ter alta, ela vai se sentir mais forte, emocionalmente mais forte. Não quer dizer que ela não vai ter mais problemas. Os problemas vão sempre aparecer na vida de toda a gente. Mas essa pessoa, ao se deparar com problemas, ela vai estar mais forte, pronta para enfrentar esses problemas. Por quê? Porque ela já não tem mais guardada aquela mensagem anterior de que esse problema é algo que não tem solução, tá? Então a TRG vai trabalhar dessa forma. E ao trabalhar o inconsciente, a gente gosta muito de comparar o inconsciente com uma cebola. A cebola ela é cheia de camadas. Então, à medida que as sessões vão passando, a gente vai tirando as camadas da cebola, uma a uma, limpando até chegar no miolo da cebola. E quando isso acontece, a gente diz que essa pessoa está sendo ou foi reprocessada. O ser humano, ele tem, devido, né, até ao seu desenvolvimento, né, desde os primórdios, que o ser humano ele tem muito uma fixação muito maior pelo que é negativo do que por aquilo que é positivo. Isso quer dizer o quê? Que nos nossos primórdios, quando nós éramos ainda homens e mulheres das cavernas, a gente precisava se ligar muito no que era negativo. Eu vou sair de casa para caçar e hoje eu posso ser a caça. Então eu tenho que estar sempre alerta, ou seja, sempre achando que algo negativo vai acontecer. E a gente traz ainda esse instinto para os dias de hoje, né? Claro que a gente hoje não vai caçar, não é caça, mas nós temos aí situações semelhantes, né, no nosso dia a dia. Então, aquilo que é negativo tende a ficar sempre em cima no nosso inconsciente. Aquilo que é positivo, que é bom, tende sempre a ficar embaixo. Então, na hora que a gente começa a reprocessar o que é negativo, ou seja, tirar o que é negativo, desempilhar aquilo que é positivo, começa a emergir e esse indivíduo começa a olhar para a vida de uma maneira mais positiva, melhora muito a autoestima, a autoconfiança. Então, é dessa forma que a TRG trabalha. Nós temos excelentes resultados com muitos clientes e temos melhorado a vida de toda essa gente. Então, quem tiver dúvidas sobre a TRG, coloca nos comentários que no momento oportuno eu vou gravando vídeos e a gente vai falando um pouco mais sobre essa técnica, tá bom? Tchau!